Este é o programa Tempo de Restituição e nós estamos muito felizes de chegar até você. Desde já, o meu profundo desejo é que Deus esteja tocando a tua vida, esteja te abençoando, esteja abençoando o teu lar, a tua família. E eu quero mandar hoje um abraço todo especial à Dona Lúcia, alguém que nós conhecemos recentemente e disse que tem assistido a este programa. Então, Dona Lúcia, a senhora, a sua família, o nosso abraço, que Deus lhe abençoe, e a todos aqueles que assistem a este programa, que estão conosco, quando você tem a oportunidade, liga o teu aparelho de televisão e permite que Deus toque a tua vida através deste programa. Eu quero começar o programa de hoje te fazendo uma pergunta. Você conhece alguém que não crê na existência de Deus? Isso existe. E até muitas vezes, quem sabe você que me assiste, no momento de luta, no momento de dificuldades, de prova, talvez um dia até mesmo você duvidou da existência de Deus. E hoje nós temos um casal conosco aqui, muito querido, nosso irmão Jimmy Clay, a irmã Eliane, e através da experiência que nós vamos ouvir, do testemunho que nós vamos ouvir deste casal, eu creio que muitas dúvidas que existem no teu coração vão ser sanadas neste dia. Jimmy Clay, tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem, irmã Eliane? Tudo bem, pastor. Nós estávamos conversando aqui antes do programa e muitas vezes aqueles que vêm aqui gravar um testemunho se sentem até um pouco acanhados em estar diante das câmeras pela primeira vez, mas esse casal é um casal que Deus tem usado de uma forma extraordinária. E eu tenho a convicção de que aquilo que Deus tem feito na vida deles, transmitido aqui, vai abençoar muito a você que nos assiste neste dia. Eu quero começar, já que estamos com um casal aqui, perguntando o seguinte a vocês. Há quanto tempo, Jimmy Clay, vocês estão casados? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, né? É um prazer, um privilégio estar compartilhando aí um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida. A gente está com 26 anos de casados, né? Temos 2 filhos, o Alan com 25 e o Luan com 23 anos. Ok. Irmã Eliane, e como é que foi que vocês se conheceram, se encontraram? A gente sabe que esse é um momento que sempre marca a nossa vida. Quando a gente conhece aquela pessoa com quem decide fazer uma aliança e viver juntos, como declaramos diante do altar, até que a morte nos separe. Não é verdade? Como é que foi que vocês se conheceram, se encontraram e nasceu esse sentimento no coração de vocês? Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando do nosso testemunho. Espero que ele venha acrescentar na vida de cada um que estiver ouvindo. Foi assim, pastor, é uma história interessante, como diz o Jimmy Clay. A minha família mora a uma quadra da casa do Jimmy Clay, da família do Jimmy Clay, e quando eu nasci, as vizinhas iam visitar, e a mãe do Jimmy Clay tomou ele com 5 anos pela mão e foi visitar a Nadir, que tinha ganhado uma menininha, que era eu, a Nadir, minha mãe, e chegando lá, elas contam que o Jimmy Clay quis pegar eu no colo. Com 5 anos de idade. E eu acho que ele pegou eu no colo e chamou lá, essa aqui é minha esposa. E ali, depois de 18 anos, o meu primo se casou, e ele era muito amigo do Jimmy Clay, convidou eu para ser madrinha e o Jimmy Clay padrinho. E durante a infância, a convivência, até esse período vocês conversavam, dialogavam ou não? Eu via sempre que era oportuno, ela passava na frente da minha casa, né? Uma família muito tradicional do bairro. Eu jamais imaginei que ali poderia estar começando ali uma coisa muito gostosa na vida da gente, que hoje a gente está vivendo. Mas não imaginava, só via ela passar. Ela passava sempre com o avô dela, passava para baixo, para cima. Ela passava com aquele cabelinho balançando. Já chamava a tua atenção. Alguma coisa, né, despertava no nosso coração, assim, alguma coisa, né, que eu não consigo explicar, né, porque na realidade eu não tinha noção, né, que aquilo ali poderia se transformar naquilo que é hoje, né,
relacionamento muito agradável. Graças a Deus. E aí chegou o dia, então, deste evento. Quando o Jim Clay, nesse casamento, né, que a gente conversou, ele olhou para mim e falou assim: você é mulher para casar. E ele quis namorar comigo, falou com os meus pais, bem tradicional, né? Não perdeu tempo. E a gente ficou 4 anos e meio e daí chegamos ao casamento. Depois de 4 anos e meio namorando, se conhecendo. Passando pelo processo de noivado, todo aquele cortejo, né? Aí depois veio o casamento. Né? Graças a Deus. E nós sabemos que é um momento muito especial, né? Um casamento. Eu, particularmente, faço muitos casamentos e a gente vê aquela alegria no coração dos noivos, no coração das pessoas. É um momento especial, a viagem de núpcias, mas existe o regresso, né? Existe a volta e começa aquela vida a dois, de repente a intimidade vai aumentando, coisas que a gente nem conhecia na vida da outra pessoa, mesmo namorando, vão se evidenciando. E também, além dos momentos felizes, certamente vem os momentos onde surgem as dificuldades, os problemas. Isso aconteceu na vida de vocês, Jim Clay? Vocês enfrentaram problemas no começo do relacionamento? Que tipo de problemas surgiu? Como é que foi esse começo de vida juntos agora? Bem, na realidade, quando a gente casou, parecia assim, algo, né, maravilhoso, mas vem os ventos contrários, né? E eu me lembro que a gente passou por um período muito difícil, né, até de adaptação, até por questão de tradição de família, né? Então, quando a gente começa a juntar, né, as coisas, a gente começa a ver assim, algumas contradições, né, que a gente começa a ver no período de namoro, que no casamento a gente começa a ver a realidade dos fatos, né? E eu trouxe para dentro do meu casamento, né, algumas coisas que eu fazia dentro da minha casa, comecei a ser corrigido e toda aquela cobrança, né, e eu já tinha uma certa liberdade dentro da minha casa, e você começa, né, a já se policiar, então a gente começa a ficar um pouco mais centrado no casamento. E eu me lembro que um dos grandes problemas foi logo após eu passar por um período de dificuldade financeira, né, porque eu estava pagando a casa e sobrava assim muito pouco, né, para a gente poder ter aqueles momentos de lazer e tudo mais, mas foi difícil. Mas uma das coisas que mais impactou foi as finanças, né, no começo, e as dificuldades que a gente conseguiu contornar durante o tempo. Mas como eu trabalhava assim no segmento ferroviário, né, eu era funcionário da rede ferroviária, comecei com 14 anos a trabalhar e ali era um ambiente meio opresso, né, um ambiente onde as pessoas falavam muitas coisas assim, né, que realmente do mundo, né, coisas que a gente começa a se apegar e a gente começa a se adequar através do meio que a gente vive, né. Então você enfrentando, Jim Clay, essas dificuldades financeiras, no teu ambiente de trabalho você procurou amigos ali, talvez, para um conselho ou algo assim? Isso acabou ajudando ou acabou atrapalhando? Como é que foi? Eu creio que atrapalhou muito, né? Porque cada um, quando a gente vê ou segue conselhos de pessoa que não tem fundamentos e princípios, a gente sofre muito com isso, porque a gente vai pelo aquilo que o mundo diz, né? E fugindo daquilo que Deus tem como propósito para a gente. Então, e como você disse, era um ambiente opresso. O que acontecia nesse ambiente? Olha, nesse ambiente a gente... era um ambiente onde a gente jogava muita bola, né? Até aí tudo bem, né? Tudo bem, mas depois da bola começava, né? Daí vinha aquelas cervejadas, catobas que se tomava, né? E ali a gente começava a mudar o comportamento, porque, né, as pessoas começavam a ter aquela liberdade, porque o álcool ele começa a dar uma certa liberdade, e a gente começa a viver aquilo que a gente não é, né? E ali a gente começa a pegar alguns costumes. E eu me lembro que ficava até altas horas da noite, né? Depois do trabalho, até a gente se reunia ali, tomava aquelas cervejas e tudo mais, e um começava a falar da vida do outro, aquele negócio, né? Aquelas mentiras de balcão, de boteco. E nós tínhamos uma associação, e essa associação a gente começou a formar ali uma banda, né? Começava a tocar os pagodes. Eu sempre gostei muito, né? Na época que eu
que eu não conhecia a Deus, e comecei a me envolver com o pagode, comecei a me envolver com o samba, com a música. Noitadas. Noitadas, farra, né? Então, e começou ali as iniquidades. Não podia dizer que era promiscuidade, porque eu não estava envolvido nisso, mas foi assim, libertinagem, né? Ou seja, liberdade sem senso. E para a senhora, irmã Eliane, casada, cheia de sonhos, né, olhando para o seu príncipe ali, e de repente, nas dificuldades, ele busca os amigos e acaba envolvido nas noitadas, em tudo isso. Isso foi um choque para a senhora? Como é que foi? Com certeza, porque, como ele falou, a bebida acabava alterando o comportamento dele, e quando ele chegava de madrugada, ele chegava agressivo, ele tinha assim uns ciúmes, assim, uma coisa diabólica. Não era aquele homem amoroso que a senhora conheceu? Não era aquele príncipe. Mas realmente eu creio assim, que o álcool, ele transformava o Jimmy Clay. E aí começou os nossos problemas, as brigas, né? Nosso relacionamento começou a ficar agravando-se cada vez mais, até que eu fui buscar auxílio. Eu fui buscar Jesus, e como eu era de uma outra denominação, a pessoa que eu falei, né, ele falou assim: olha, enquanto você ficar pensando no teu marido, não vai dar certo, você tem que pensar em você, em você e em você. E eu não gostei do que ele falou, e eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor me oriente. E eu fui buscar Jesus numa igreja cristã, aonde eu entrei lá, eu fui acolhida, e começou os primeiros passos. Mas antes disso ainda, irmã Eliane, talvez muitas pessoas que nos assistem vivem uma realidade parecida com a qual vocês viviam. A gente sabe que o casamento ele é cercado de sonhos, de objetivos em comum a ser alcançados, e certamente vocês casaram com esses objetivos, não é verdade? Sonhando em constituir uma linda família, em prosperar financeiramente e se tornarem pessoas felizes. A senhora viu tudo isso ruindo na sua vida? Com certeza. A gente fica sufocado, pastor, porque é tudo uma experiência, não vem uma cartilha para saber, um manual de instrução. Então a gente não sabe como que vai ser. E a frustração, o desespero, o medo, porque a mulher, ela quer ser acolhida, ela quer ser cuidada. Eu era muito cuidada do meu pai, única filha mulher, toda aquela assistência, aquele carinho, né? E de repente, claro, eu esperava isso da parte do Jimmy Clay, e não havia, por causa dessas situações. E vocês eram pessoas religiosas, Jimmy Clay? Tinham princípios religiosos? Olha, eu podia dizer que eu era cristão católico, mas não era praticante, né? E meus pais me obrigavam a fazer todos aqueles rituais, né? Mas até a procissão eu participava, até santo carreguei nas costas, então, sabe? Sim. Foi todo um... Quer dizer, foi criado num lar cristão, religioso, com princípios. O seu caso também? Também. Eu dei catequese por 8 anos. Tinha minhas alunas, tinha os princípios, meus pais também na igreja. Tivemos princípios. Okay. E no meio de todo esse desentendimento, agora, o que a senhora procurou fazer para reconquistar o seu esposo, para ter do seu lado novamente aquela atenção, aquele carinho? Humanamente, nada. Foi tudo frustrante. Tentei todos os conselhos das amigas, faz isso, faz aquilo, faz um jantar. Não tinha como, pastor. Em algum momento a senhora pensou em desistir do seu casamento? Passou na sua mente? Olha, pastor, eu vou ser bem sincera, e o Miquel vai confirmar. Eu dizia assim para ele. Ele às vezes dizia: eu não quero mais você, nós vamos acabar o casamento. Eu falei: olha, só se eu morrer. Eu falava para ele. Eu casei com isso. A minha mãe passou isso para mim. Olha, você vai casar, é para sempre. Aguente o que aguentar, você vai ter que ir até a morte, é o teu juramento. Então, eu tinha isso incutido dentro de mim, que só a morte poderia nos separar. Quer dizer, mesmo infeliz, dentro de casa, mesmo enfrentando esse tipo de problemas, mesmo assim a senhora decidiu lutar.
Decidi. Pelo casamento. Que coisa bonita. Determinada, né? Que coisa bonita, né? E em meio a tudo isso, hoje vocês estão aqui conosco na Quarta Igreja. Há quanto tempo a senhora está aqui com a gente? Eu estou desde 2000. E foi esses problemas conjugais, foi esse o motivo pelo qual a senhora procurou uma igreja cristã e veio parar aqui na Quarta Igreja? Pastor, foi isso que lhe trouxe até aqui, a princípio? Foi uma história bem interessante. Eu estava no ônibus e eu encontrei uma membra da igreja que estava com um caderninho. E eu vi assim, Mulher versus Realidade. Era um curso que a Quarta Igreja estava oferecendo. E eu falei para ela assim, nossa, que interessante, eu gostaria de fazer esse curso. Ali conversamos, ela pegou meu telefone e ela ligou. E desse curso, eu também fiz um curso para conhecer a palavra, um curso de obreiros. Mas para conhecer a palavra, não para membrar, eu não era ainda dessa igreja. E quando a gente terminou o curso... Aqui a senhora veio estudar a Bíblia. Exato. Quando a gente terminou, tinha um cadastro que a gente fazia para colocar algumas anotações. E esse cadastro foi parar na sua mão, pastor. E lá eu disse que eu gostaria muito de trabalhar com casais. Era um desafio. Enfrentando problemas em casa, mas queria trabalhar com casais. Que bom. O pastor me chamou e disse assim, olha, irmã Helene, tem uma sala de casais junto com a irmã de Nasir, você pode estar trabalhando com ela. E eu aceitei o desafio, falei com o Jim McClay e ele disse, desde que não me comprometa com o meu futebol, com as minhas coisas. Com o meu batuque. Com o meu batuque. Você para um lado e eu para o outro. Né? Então, você pode ir. E eu vim e fiquei 2 anos. E a senhora veio à igreja, começou a estudar a Bíblia. E o que foi acontecendo no seu interior, na sua vida? A senhora teve alguma experiência com Deus? Pastor, aquela vontade de vencer, aquela sede de vencer, aquela esperança renovada. Toda vez que eu vinha aqui, eu saía assim cheia da presença de Deus e eu passava muito isso para os meus filhos. Os meus filhos, desde pequenininho, oravam comigo, dobravam o joelho e eu dizia para eles, eu ativava essa esperança. Um dia o pai de vocês vai ser um homem de Deus. Eu sempre declarei. E eles sempre acreditaram nessa palavra, porque eu recebi o alimento e eu passava para eles, porque eles também ficavam tristes, né? Ao ver os problemas conjugais. Então a senhora vinha à igreja, ouvia a palavra, recebia as orações, isso lhe deu forças para lutar. Forças, coloquei eles na escola bíblica. E eles, desde pequenininho, vieram, eu trazia eles, eu não ficava, porque eu só fazia o curso. E através da vida deles, da mudança deles, eu cheguei ao meu esposo e falei, olha, eu gostaria de ser membro da igreja e gostaria de descer as águas. E ele falou, você pode fazer tudo, mas não me comprometa. E foi assim que eu cheguei na igreja. Ele sempre desviando, sempre se esquivando. E me diga uma coisa, irmã Eliane, nesse desejo de alcançar o seu esposo, a senhora chegava em casa, procurava abrir a cabeça dele e colocar as coisas lá dentro. Era assim que funcionava? Não. Eu procurava dar um bom testemunho. Pastor, até vou contar uma situação bem engraçada, assim, para que as mulheres que estão ouvindo possam ver que não é na nossa força. É no poder e na direção, na estratégia que o Senhor dá. O Jim McClay queria jogar bola e eu estava com as 2 meias dele penduradas no varal. E estava molhada. E ele ficava muito bravo quando isso acontecia. E ele queria brigar. E eu falava, Senhor, eu não vou brigar hoje, eu vou ficar quietinha. E eu, desse tamanhão, eu me joguei embaixo da cama. Eu fiquei ali para não brigar com ele. E eu vi as perninhas dele passar para lá e para cá. Mas sem meias, né? Sem meia, mas era a estratégia. Eu resolvi não brigar, assim, ter a direção do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo me envolver nas estratégias e orar. Não usar da força, não querer impor nada para ele, mas usar de sabedoria. Às vezes ele chegava, cadê minha cerveja? Estava lá geladinha, contribuía assim, mas sempre orando assim, sempre buscando cada latinha, orando e buscando de Deus e procurando dar um bom testemunho, deixar um ambiente agradável. Tratá-lo bem. Tratá-lo bem para que ele visse que uma mulher de Deus ia acrescentar na vida dele. E você, Jim McClay, você via diferença na tua esposa?
Na realidade, eu acho que por ela não sair para o confronto, eu ficava sem argumentos, né? Então, isso daí era algo assim, uma estratégia que, às vezes eu chegava com alguma coisa pronto já porque a gente traz da rua, e de repente eu era confrontado com aquela realidade do testemunho. Eu creio que o testemunho que eu posso dar hoje é em função do testemunho que ela era, né? O testemunho de fé que ela tinha. Então, muitas vezes eu chegava em casa e eu via ela orando, eu via ela praticando aquilo que realmente ela aprendia. E é muito fácil a gente ir para a igreja, escutar aquele evangelho, né, de sábado e domingo, mas chega na segunda, terça, quarta, no dia da semana, né, não exercita, não pratica. Não colocar em prática no dia a dia. Então, sabe, no simples fato de uma grande luta que a gente teve, que foi o vício, né? Porque eu tomava cerveja, a princípio, eu tomava cerveja para matar a sede, mas eu às vezes tomava uma caixa para matar a sede, então já não era para matar a sede. Que sede que você tinha, né? Então, então sabe, ela, nesse aspecto, ela foi muito sábia, né? Ela poderia ter, até quando ela estava dentro da igreja, ela sempre ia no supermercado e falava, e eu me sentia mal até às vezes, por causa disso, eu disse, pô, vão te ver aí, você comprando cerveja. Ela disse, eu sou o que eu sou, né? E ela começava, ela fazia esse trabalho, mas por outro lado, ela orava em cima daquilo, né? E o testemunho de fé em cima da oração que ela fazia e a determinação que fez com que todas essas vontades, e não foi feito por força, não. Claro que ela usava algumas estratégias, né? Por exemplo, tinha umas bebidas fortes lá, que às vezes era uísque, coisa parecida, ela colocava água no meu uísque, daí eu ia tomar, e às vezes tinha até umas estratégias, que a garrafa de uísque ficava assim, ela abria, ou coisa parecida, e eu abria, e de repente ela chegava, amor, é o seguinte, você está tomando demais. Eu olhava, pô, mas eu não tomei isso aí. E ela ia esvaziando, entende? Aí eu ia dizendo, pô, eu estou me tornando uma pessoa compulsiva. Então, isso ajudou, foram estratégias, sabe? Então, deveria ser uma luta muito forte, né, em relação às vontades da carne. Então, ela tinha que lutar contra aquela vontade que estava me vencendo. E aquilo começava a me impressionar, né? A forma, a estratégia, até a ponto de um dia eu cheguei. Ela sempre te tratou com amor? Olha, você tem uma coisa que eu sempre vi na Eliane, foi paz, e foi muito amor. Porque eu não sei se eu teria a mesma, né, paciência que ela teve, e ela foi me ganhando pelas beiradas, né? Ela foi trabalhando muito essa área do emocional, ela estudou muito essa área do emocional, e isso ajudou muito. Ela foi uma mulher sábia, ela edificou. Ela poderia ter me colocado porta fora, como muitas mulheres, né, têm feito, né? Aquela oportunidade que tem de resgatar, de ganhar o marido, coloca a porta fora, favorece, né, as coisas que o mundo, né, está lhe oferecendo, coloca a sacola, a bolsa, as roupas do marido lá fora, é um prato cheio para o inimigo. E ela nunca me deu essa oportunidade, porque ela lutou, foi uma mulher determinada, e a gente conseguiu vencer, né, essas barreiras, essas batalhas. Mas a bebida foi sempre um grande estorvo na nossa vida, né? Foi aquilo que provocava, mudava meu comportamento, a ponto desse ciúme ser tão forte, uma coisa tão diabólica, doentio, que eu posso hoje medir, ou penso que consigo medir, o estrago que isso pode fazer, porque tanto aquela pessoa que tem ciúme, quanto aquela pessoa que é vítima disso, sofre filho, sofre todo mundo. Eu posso dizer assim que era tão forte esse ciúme, tão diabólico, a ponto de a gente sair, às vezes eu saía de dentro de casa e eu colocava o telefone em uma determinada posição. O ciúme era uma coisa doentia. E quando eu chegava, eu retornava, eu perguntava para ela, alguém ligou? E eu olhava para o telefone, e o telefone tinha mudado de posição. E ela com medo, insegura, ou talvez até tinha ligado para a mãe, porque muitas foram as vezes que eu quebrei a cara, que eu ia para o confronto, né? Chegava lá, ligava para minha sogra. E ela, às vezes, pela própria inocência, ela sabendo que aquilo ia se transformar numa grande, né, confusão, ela, não liguei. Então, sabe, daí aquilo fermentava ainda mais, entende? E eu sempre fui voltado muito para a realidade dos fatos, com aquilo que eu via. E por mais que ela falasse do lado espiritual, eu disse, olha, eu só vou crer realmente quando as coisas acontecerem, quando eu ver, quando os meus olhos mostrarem a realidade, eu conseguir entender. Jimmy Clay, me diga uma coisa, os teus amigos, as esposas acompanhavam nas noitadas? Olha, foram várias noitadas e fatos interessantes que aconteciam ali era que meus amigos tinham as esposas e também tinham as amantes.
E tinham as outras amantes aí, né, que às vezes tinha 2, 3 amantes no mesmo local. E a gente tocando e ele conseguia manipular todo mundo ali e saía na boa. Então a esposa, a amante mais a outra. E eu sempre observando aquilo e sempre com a vontade de ter a minha esposa também junto, né, para ver a gente tocando. Quer dizer, a gente não tinha noção e consciência do estrago que isso poderia fazer, ocasionar, né, mas eu achava interessante, né. E eu sempre cobrava dela, poxa, você nunca vai ver eu tocar, poxa, a gente está tocando ali. E o grupo começou, interessante, que parece que o inimigo começou a nos projetar, e a gente começou a tocar já em casas noturnas. Se destacar. Se destacar, a gente foi até parada obrigatória, um local assim que só recebia pessoal do Rio de Janeiro, pessoal que tocava, né, os pagodeiros mesmo, de artista, né. Então a gente ali fazia aquela abertura e tudo mais, então a gente teve bastante assim, contato com alguns artistas, né, dentro dessa área aí, e a gente sempre pedia para ela, né, você não vai ver a gente tocar, né, o interesse dela ver aquela habilidade que né, momentaneamente a gente pensava que tinha, né. Você gostaria que ela reconhecesse o teu talento? Eu gostaria que ela me acompanhasse, né, dançar ali e tal, mas ela sempre, né, segurando, sempre se controlando e também não podendo provocar escândalo, né? Mas um certo dia eu lembro assim que a gente fez um acordo. Ela disse, pô, você não vai no culto? Eu disse, está aí uma grande oportunidade. Eu falei, posso ir, desde que você vá lá ver eu tocar, né? O dia que você entrar lá, no outro dia eu piso na igreja, eu vou. Eu sabia que ela nunca ia, né? Eu não tinha problema nenhum, porque eu não Você olhou ali uma oportunidade de fugir dos convites dela. É verdade, eu já coloquei isso intencionalmente, né? Falando, ó, não me toque, né? Cuide da tua vida, que da minha cuido eu. Na verdade não era bem assim, porque eu, além de cuidar da minha vida, eu controlava a vida dela de uma forma, tentava manipular, né? Então, era uma forma de prender ela. De prender. Infelizmente, o nosso tempo é um tanto curto para que nós possamos ouvir o desfecho dessa história extraordinária. Por isso eu te convido para assistir no dia de amanhã a continuação desse testemunho, onde você vai ver uma experiência de transformação de vida e uma experiência com Deus que vai impactar o teu coração. Nós não podemos encerrar este programa, mesmo sem o desfecho desse testemunho, sem orar por você. Por isso, aonde você estiver agora, confie em Deus. E nós vamos fazer uma poderosa corrente de oração nesse instante, para que o Espírito Santo de Deus esteja tocando a tua vida e despertando a tua fé. Pai Celestial, estamos ouvindo aqui um testemunho extraordinário. Meu Deus, algo lindo que o Senhor realizou na vida deste casal que aqui está. Uma história que vai impactar aqueles que nos ouvem. E que através deste testemunho vidas serão mudadas, lares serão transformados. Por isso, desde já, eu peço que o Senhor esteja alcançando esta pessoa que nos assiste, esteja despertando a fé no seu coração e esteja guardando este lar e esta família, ao qual certamente o Senhor tem um plano extraordinário de mudança e de transformação. Por isso, abençoa esta pessoa que nos assiste agora, abençoa o seu lar e a sua família, e que o Senhor possa estar agindo desde já neste lar. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.